Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Eu sou o irmão Gustavo. Eu gostaria nessa tarde de estar trazendo uma palavra de Deus para a tua vida. Essa palavra se encontra no capítulo 24 de Mateus, do verso 3 ao 13. Vamos estar lendo aqui os versículos. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e a uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Vamos estar fazendo aqui uma oração para que o Senhor Jesus me use mais uma vez para trazer para o teu coração uma palavra da parte dele. Amém? Oramos então. Senhor, meu Deus e meu Pai, te dou graças, Senhor, por essa oportunidade, Papai, de estar aqui trazendo mais uma vez a tua palavra, Senhor. Eu peço nesse momento, Papai, que o Senhor abra o meu entendimento, que o teu Espírito, Senhor, venha me ajudar, Senhor, a ministrar mais uma vez a tua palavra. Papai, que as pessoas que estão ouvindo e assistindo esse vídeo, que possam, Senhor, achar terreno fértil no coração delas, Papai, essa palavra, porque é uma palavra de extrema importância, Senhor, a respeito do arrebatamento da igreja e do fim do tempo, Senhor. Papai, no nome de Jesus, que através dessa pregação, Senhor, as pessoas possam reconhecer o Jesus como o único e suficiente Salvador, porque eu creio no poder da tua palavra, Papai, porque ela é muito poderosa, ela é mais penetrante do que a espada de dois gumes, que vai até a divisão, Senhor, de juntas e medulas da alma e do Espírito, Papai. Então, no nome de Jesus, eu te peço agora, abençoa, Senhor, esse momento que aqui estamos. No nome de Jesus, amém. Então, vamos entrar na palavra agora. No verso 3, Jesus e seus discípulos estavam à parte, somente Jesus e os 12, ali reunidos no Monte das Oliveiras. Foi quando então surgiu essa pergunta para Jesus, que quando começaria e que sinais haveriam da volta de Jesus. Então Jesus disse: Acautelai-vos que ninguém vos engane, verso 5, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Desde após a morte de Jesus, muitos falsos cristos têm se levantado. Nós podemos ver que na primeira epístola de João, no capítulo 2, no verso 18, João escreveu assim: Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, porque conhecemos que já é a última hora. Então, meus amados, desde aquela época de João, logo após a ressurreição e ascensão de Jesus ao céu, já existiam falsos cristos, pessoas que se dizem ser Jesus Cristo, mas todos nós sabemos que só existe um Senhor e Salvador da nossa alma, e esse Jesus, ele veio em carne, ele morreu por todos nós, ele pagou o preço lá na cruz do Calvário para resgatar as nossas almas do inferno, porque todos nós estávamos condenados. Paulo escreveu: porque todos pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Então todos nós éramos desgarrados,
Nós éramos como aquela ovelha que fugiu e o Senhor, com seu grande amor, Ele abandonou as outras 99 e veio atrás de nós e nos resgatou das garras do inimigo. Ele comprou pelo preço do seu sangue. E ao decorrer do tempo, do tempo da igreja, já existiam também nos séculos passados, já existiam falsos cristos. Como nós podemos ver aqui no Brasil, existe um muito famoso, muito conhecido, já passou em programas de TV, é uma figura muito conhecida aqui no Brasil, chamado Henrique Cristo. Ele também se diz ser a reencarnação de Jesus Cristo. Mas Paulo também escreveu: ao homem está ordenado morrer apenas uma vez, e após isso o juízo. Então essa teoria da reencarnação cai por terra, porque não existe reencarnação. Nós temos apenas uma única vida terrena. Após a morte, aguardamos o juízo ou o arrebatamento, porque a Bíblia fala que os mortos ressuscitarão primeiro naquele grande dia. Eles antecederão a gente que estivermos vivos. Então, meus amados, essa teoria de reencarnação cai por terra. Qualquer pessoa que você ouvir falar, eu sou o Cristo, não acredite, porque o único Jesus que veio de verdade para a terra foi o próprio Filho de Deus. Ele veio, nos comprou pelo preço do seu sangue. Então, meus amados, não acreditem. E também Jesus diz aqui mais no verso 5: e enganarão a muitos. Nós devemos estar em constante vigilância para não sermos enganados. Por isso que vários desses falsos cristos tiveram muitos seguidores, porque eles, pelo poder das trevas, pelo poder de Satanás, eles fazem maravilhas perante o seu povo e enganam a muitos, mas nós cremos, nós conhecemos e vivemos o verdadeiro amor de Jesus Cristo. Então, Paulo também escreveu a respeito disso, que não devemos acreditar em todo espírito, nós devemos provar se aquele espírito realmente procede do Senhor, porque nós temos o Espírito Santo que habita em nós, e o nosso espírito condiz com o outro. Então, nós devemos ter discernimento para saber julgar as coisas, porque nem tudo que provém, tudo que fala Senhor, Senhor, entrar no reino dos céus. Então não é tudo que provém do Senhor. Nós devemos estar atentos a todas as coisas. No verso 6, Jesus diz: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas não é o fim. Essa questão das guerras também é uma coisa que nós vivemos nos dias atuais. Nós podemos ver agora há pouco tempo, nesse mesmo ano de 2020, Coreia do Norte e Estados Unidos vivem se ameaçando ataques nucleares uns aos outros. Então, meus amados, as guerras nos rodeiam há muito tempo. No século XX, tivemos a Primeira Guerra, tivemos a Segunda Guerra, tivemos a Guerra Fria, tivemos a Guerra do Vietnã e tantas outras guerras pequenas, conflitos civis, muitas guerras. E Jesus escreve aqui no final desse verso: é necessário que tudo isso aconteça. O que ele quis dizer com necessário? Quando Jesus disse que era necessário, ele quis dizer que isso seriam sinais que precederiam a sua vida, então seriam coisas que teriam que acontecer. E ele também diz que não devemos nos preocupar com isso. Ele diz isso aqui, no verso 6. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça. Então nós devemos estar atentos a tudo isso e devemos estar esperando, aguardando o arrebatamento da igreja, porque é algo que breve acontecerá. Aqui no verso 8, Jesus escreve, no verso 7: porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Fomes, meus amados. Quando Jesus escreveu fome aqui, quando Jesus disse fome, haverá fome. Quantos países no mundo não são assolados? Quantas pessoas no mundo não têm o que comer nas suas casas? Não é somente no continente africano onde as pessoas passam necessidades. Aqui mesmo no Brasil nós vemos. Aqui mesmo na nossa cidade nós podemos ver pessoas que passam necessidades. Pessoas que muitas vezes não têm seu alimento. Crianças que não têm o alimento adequado para crescer, para não ficar desnutrida. Crianças que muitas vezes não têm nem o leite para tomar. Tudo isso são sinais da volta de Jesus. Nós devemos estar atentos a respeito das pestes que está nesse mesmo verso.
grandes epidemias têm assolado o nosso mundo. Agora, a mais recente, um chamado coronavírus, tem feito muitas vítimas no mundo inteiro. É uma pandemia, já é algo que se estende ao globo terrestre inteiro, a todo o nosso planeta. Então, meus amados, nós devemos estar atentos a todos esses sinais. Aqui no Brasil nós temos uma grande epidemia de dengue também. E quantas outras já tivemos? Já tivemos o ebola, já tivemos gripe aviária, gripe suína, febre aftosa, tivemos tantas outras aqui. E tudo isso são sinais da volta de Jesus. É a palavra de Deus se cumprindo. Jesus disse que céus e terras passariam, mas a sua palavra não passaria. O que ele quis dizer com isso? Haja o que houver, a palavra do Senhor vai se cumprir, porque ela é verdadeira. Quem disse foi o próprio Senhor, o próprio Deus que disse. Então, tudo que está escrito aqui vai se cumprir. No verso 8, mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão. Sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Aqui no verso 9, Jesus diz a respeito das perseguições que os cristãos sofrem. Não é somente em alguns países, mas em muitos lugares. Por exemplo, na China, a palavra de Deus não pode entrar lá. Lá não tem livre acesso à palavra de Deus. A Bíblia lá não é como aqui no nosso país. Aqui no nosso país nós podemos pregar nas ruas, nas praças, podemos evangelizar, fazer culto nas nossas congregações, nas nossas casas, podemos falar do amor de Jesus com liberdade. Isso é algo que não tem em todos os países do mundo. Quantos cristãos já morreram, assim como aqueles primitivos morriam lá no Coliseu em Roma, comidos por leões, por proclamar o Evangelho do Senhor Jesus. E nós aqui temos total liberdade para falar do amor de Jesus. E muitas vezes nós nos aquietamos, muitas vezes nós não temos essa coragem, mas nós devemos fazer a ordem de Jesus. A ordenança dele foi bem simples: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todo aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado. Esse é nosso dever, nossa obrigação como cristão, é proclamar a palavra do Senhor. Nós devemos pregar dentro de tempo e fora de tempo, como escreveu o apóstolo Paulo. Nós devemos levar as boas novas de salvação para todos os povos, porque quando Jesus morreu na cruz do Calvário, a salvação não ficou mais retida somente para um povo. Quando ele morreu na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou ao meio e ali não houve mais divisão. Ali nós tivemos livre acesso ao trono do Pai, com o Senhor Jesus sendo nosso intermediário, nosso mediador entre Deus e nós. Então, ali quando Jesus morreu na cruz do Calvário, a salvação foi aberta a todos e é nossa obrigação levar a palavra do Senhor para todos os que estão perdidos, assim como Jesus fazia no seu tempo. Jesus, ele não fazia acepção de pessoas. Jesus pregava para publicanos, pregava para pregadores, não importa se era samaritano, se era pessoas doentes, excluídas pela sociedade, como era, por exemplo, a mulher do fluxo de sangue. Não importa quem é, nós temos que pregar a palavra do Senhor como o Senhor Jesus fez. Ele foi o maior missionário da história. Amém? Aleluia! E no verso 10, nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros se odiarão. Meus amados, quantos escândalos nós não vemos dentro da igreja, nos casamentos, nas famílias. Nós vemos coisas terríveis acontecendo, nós vemos pastores roubando, pastores enganando os fiéis, pastores usando da palavra de Deus para se beneficiar. Meus amados, eu não vejo qual a vantagem disso, porque todos eles conhecem a palavra de Deus e eles sabem. Quando Jesus disse, nem tudo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, ele estava falando a respeito desse tipo de pessoa. Essas pessoas que usam o evangelho para se beneficiar, não usando o evangelho conforme o nosso dever. O nosso dever, Jesus disse que de graça recebesse, de graça dai. Nós devemos fazer a obra do Senhor por amor ao próximo. Não devemos fazer a obra visando lucros, nem fama, porque isso não vale nada. Jesus disse que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a salvação da sua alma. Não adianta nós ganharmos dinheiro aqui na terra, meus amados, e nós irmos para o inferno, porque o inferno também é real. Assim como o céu é real, o inferno também é real. Então nós devemos fazer a obra por amor ao próximo.
próximo, por amor ao sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário. Aleluia! Aqui também está escrito, trair-se-ão uns aos outros. Meus amados, essa traição que Jesus fala, não é somente no casamento, são traições entre amigos, são traições entre colegas de trabalho, pessoas querendo derrubar os outros para querer crescer. Isso não dá certo, meu amado. Você sabe que aqui Paulo escreveu, tudo que o homem plantar também ceifará. Então nós temos que ter cuidado com o que nós plantamos, porque às vezes nós estamos plantando coisas ruins, e lá na frente nós colheremos. Se não morrermos, nós colheremos. Paulo escreveu, ele foi bem claro quando ele escreveu isso. Amém? Aqui no verso 11, Jesus também disse, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Meus amados, nós já falamos um pouco a respeito disso ali atrás, mas vale a pena frisar isso. Esses grandes falsos profetas que aparecem fazendo grandes sinais, fazendo maravilhas, muitas vezes operando pelo espírito de Satanás, enganam a muitos. Quantos fiéis não vão e entregam todo o seu salário, acreditando que eles estão fazendo o que é certo, mas isso não é bíblico. Jesus nunca cobrou para fazer a obra. Ele mesmo diz, de graça recebeste, de graça dais. Quantas pessoas estão defragando o evangelho, estão pregando uma religião antibíblica, coisa que não está na Bíblia, coisa que Jesus nunca falou, e eles usam disso. Voto de bênção. Eu nunca vi você comprar uma bênção, meu amado. A única coisa que eu sei que você precisa fazer para receber a tua bênção é botar o seu joelho no chão e clamar ao Senhor. Jesus disse, pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis. Jesus nunca disse que nós teríamos que comprar algo da parte dele, porque as bênçãos de Deus não é comprada. Você tem que ter um coração contrito e quebrantado e ter fé no Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Só assim nós conseguiríamos receber as nossas bênçãos e alcançar a salvação através da nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Paulo escreveu, porque pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia, oh glória. Então, meus amados, nós temos que ter fé no Senhor Jesus, devemos estar firmados no Evangelho e não firmado em doutrina de homens, porque a doutrina de homens não tem base bíblica. Algumas doutrinas, elas são inventadas até pelo próprio Satanás, para desviar o foco da igreja, que é ir morar no céu. Aleluia. Então nós temos que estar vigilantes, sempre em oração e em constante vigilância, a respeito desses falsos profetas que enganam a muitos. Aqui no verso 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Iniquidade nada mais é que pecado. O pecado, hoje no nosso mundo, ele é muito grande. O pecado é algo que afasta o homem de Deus. Por exemplo, quando Deus olhou de cima lá no capítulo 5, no final do capítulo 5 de Gênesis, quando Deus olhou e viu que o mundo estava corrompido, Deus disse, eu vou destruir toda a carne. Por quê? Aquela geração era perversa. Aquela geração só fazia o que era mal diante dos olhos do Senhor. O Senhor foi sentindo desgosto da criação, porque a criação só estava voltada ao pecado, esqueceu do seu Criador. E assim como foi nos dias de Noé, nos dias de hoje. Mas Jesus, ele escreveu já a respeito disso, ele disse, e como foi nos dias de Noé, as pessoas comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca. Então nós devemos estar atentos a todos esses sinais, porque aqui no capítulo 24 de Mateus, tudo que nós lemos, todos os sinais já estão se cumprindo. Então é um alerta para nós, para a igreja. Devemos estar em constante vigilância, em oração, em consagração. Paulo escreveu, buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então nós devemos estar em constante vigilância, oração e consagração, vivendo uma vida de santidade, para podermos naquele grande dia sermos arrebatados e sermos levados ao céu pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus termina dizendo aqui no verso 13, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Ei, glória, aleluia. A palavra perseverar quer dizer continuar, ser constante, não desanimar, avançar, seguir em frente. Isso que Jesus quis dizer, perseverar até o fim, para nós recebermos a nossa salvação. Jesus disse, aqui no capítulo 22 de Apocalipse, no verso 7, eis que cedo venho,
Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. No verso 12 ele também escreveu, ele disse, e eis que cedo vem o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Então quando ele diz aqui, para dar a cada um segundo a sua obra, sua está no singular. Ele quis dizer que a nossa salvação é individual, não é o irmão, o pastor que vai me salvar, não é um cantor que vai me salvar, não é o que vai nos salvar, é a nossa fé no Senhor Jesus Cristo e as nossas obras. Paulo diz que a fé sem obra é morta, então nós devemos ter a convicção que o Senhor Jesus é o autor e consumador da nossa fé e nós devemos andar segundo a palavra de Deus. Quais são os mandamentos que Jesus deixou para nós? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, amando o nosso próximo e amando a Deus, nós devemos continuar firmes fazendo a obra do Senhor. Nós devemos viver em constante vigilância e santidade, para que naquele grande dia nós possamos ser arrebatados. Porque ai daquele que ficar, porque a Bíblia fala que nunca houve e nunca haverá dias tão ruins como haverá na grande tribulação. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Ah, vai ser dias terríveis, meus amados, porque o Espírito Santo será retirado junto com a igreja da terra. Agora você imagina, meu amado, se aqui com o Espírito Santo já é difícil a gente viver, porque o Espírito Santo ele nos consola, ele nos ajuda. A Bíblia fala que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Agora você imagina, meu amado, você pagar com seu próprio sangue, sem o Espírito Santo te consolando e te ajudando. Ah, vai ser difícil, meu amado. Procuramos nós subir no grande dia do arrebatamento, porque ai daquele que ficar. Meu amado, eu nessa mensagem, a minha intenção é dizer para você, os sinais todos estão se cumprindo. Não há mais tempo. Busque agora ao Senhor Jesus, arrependa-se dos seus pecados, porque é chegado o reino dos céus. Nós devemos estar sempre firmes com o Senhor Jesus, em constante oração. Jesus, ele foi, todo o seu ministério, ele vivia em oração. Os 4 evangelhos destacam essa questão de Jesus na oração. Jesus orou, Jesus disse ao Pai antes de ser crucificado, Pai, afasta de mim esse cálice, mas antes seja feita a tua vontade. Jesus sempre estava orando e nós devemos assim também estar orando, porque o fim é chegado, o fim de todas as coisas é chegado, o arrebatamento está logo aí. Que nessa tarde você possa refletir sobre essa mensagem e guardar no seu coração que o arrebatamento está próximo e nos consertar cada dia. Jesus disse, basta cada dia o seu próprio mal. Nós vamos caminhando para Nova Jerusalém, dia após dia, vencendo cada dia, no nome de Jesus. Eu peço nessa tarde que você reflita sobre essa palavra e que ela possa achar terreno fértil no seu coração e possa gerar uma sementinha aí dentro. Amém? No nome de Jesus, eu agradeço a sua oportunidade ao Senhor Jesus de estar aqui transmitindo mais uma vez a tua palavra. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus e Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos.